Dentro daquele ritmo de volatilidade do mercado ao longo dessa semana, a gente teve mais um dia aí de cotações diferenciadas. Enquanto o trigo caiu, voltou a cair de forma até significativa nos primeiros vencimentos, a gente teve uma recuperação no mercado do milho, nas cotações do milho, altas em torno de 20 pontos nos primeiros vencimentos, e uma recuperação na soja também com altas aí de 13, 14, até 15 pontos também nos primeiros vencimentos. Ou seja, um mercado que está muito influenciado com o que está acontecendo diante desse conflito Rússia-Ucrânia. A gente está observando também o que pode acontecer com o plantio da próxima safra lá nos Estados Unidos, o que vai prevalecer, soja, milho ou trigo, enfim, o que o produtor americano vai plantar. A gente quer entender qual o peso do custo de produção ou do aumento do custo de produção e como isso pode impactar aí, principalmente no planejamento da próxima safra aqui no Brasil. Enfim, são muitos fatores que estão sendo discutidos nesse momento e que a gente precisa trazer essa discussão para vocês aqui também no Notícias Agrícolas. Por isso, o nosso convidado de hoje é Marcos Araújo, fala com a gente direto lá de Curitiba, no Paraná, direto da Agrinvest. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos primeiro entender essa movimentação de hoje do mercado positivo, mas tem variado muito, né, Marcos? Tem trabalhado entre positivo e negativo e tem tentado se manter aí no intervalo entre 16,60 até 17 dólares por bushel. O que está acontecendo com o mercado e como é que a gente entende essa movimentação positiva hoje? Olá, Alexander, boa tarde a todos. Hoje, tradicionalmente, nas quintas-feiras, nós temos os relatórios de vendas semanais nos Estados Unidos. Vieram números muito positivos para a soja e para o milho, o que deu também uma sustentação para a alta de Chicago. Ontem, nós tivemos a divulgação do relatório mensal de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe um corte na produção brasileira de 7 milhões de toneladas, sendo estimada em 127 milhões, e hoje nós tivemos a divulgação do relatório da Conab, trazendo a produção brasileira ainda menor, 122,7. Então isso também deu um empurrão para Chicago. Junto com isso tudo, Alexandre, nós temos aí, com esse efeito da invasão da Ucrânia pela Rússia, essa guerra, efeitos aí de médio para longo prazo, um imbróglio muito grande a serem resolvidos. Por exemplo, você tem a Ucrânia como o maior exportador mundial de óleo de girassol, você tem aqueles excedentes de produção na região do Mar Negro, todo parado em função dos bloqueios de guerra, os navios não estão conseguindo ali atracar e estão parando aquela produção. Parte dessa demanda de milho, por exemplo, já veio aqui para o Brasil. Da semana passada para cá, mais de 22 navios de milho brasileiros foram negociados com destino ao norte da África e Europa, em função da ausência da Ucrânia e Rússia na exportação, Alexandre. E essa questão da guerra, Marcos, ela não só traz uma demanda para cá, para o Brasil, mas traz dúvidas também sobre o que pode acontecer com a nossa safra de verão, né? O produtor está se planejando, comprando fertilizantes, que enfim, tem uma oferta grande aí vinda lá dessa região lá do Mar Negro, e me parece que ainda está muito nebuloso isso, certo, Marcos? Demais, Alexandre. O governo brasileiro está tentando trazer uma calma para o mercado, fazendo o seu papel, para não gerar um pânico aí, mas a situação é muito preocupante e alarmante. Eu acho que já tem uma crise instalada nessa safra 22 e 23, que muitos produtores não terão fertilizantes para atender toda a sua demanda, e nós corremos o risco nessa safra 22 e 23 o produtor ser forçado a diminuir o pacote tecnológico em função dessa menor disponibilidade de fertilizantes aí, porque para quem vai plantar esse fertilizante, a soja, a partir do dia 15 de setembro, esse adubo tem que estar nas fazendas lá em agosto. Então esses navios que estão chegando, essas cargas que chegaram em fevereiro, março, foram pré-guerras. Depois disso, navios não foram embarcados e vai ter uma lacuna nos portos brasileiros que vai fazer com que vários caminhões
aqui no Brasil não tem um frete de retorno para levar fertilizantes até as regiões produtoras do Brasil, fazendo com que ocorra uma grande disparada dos fretes internos, na minha opinião. Combinado com isso, esse aumento aí para amanhã de 25% no preço do óleo diesel. Disparada de frete, a questão da falta dos fertilizantes. Você estava fazendo uma continha antes da gente entrar no ar, Marcos, imaginando o impacto da falta de fertilizante ou do uso mais limitado do fertilizante para uma possível produção no Brasil. Repete para a gente esses números, só para quem está ouvindo a gente agora poder entender o seu raciocínio, por favor. Eu vou citar agora para vocês aqui alguns negócios realizados com o preço de fertilizantes nessas últimas 3 semanas. O cloreto de potássio, custo e frete Brasil a granel, foi negociado há pouco a tonelada a $1.000, aumento de 30% em 3 semanas. Acabaram de sair 30 mil toneladas de MAP a $1.200, custo e frete Paranaguá. Isso é um aumento de 40%. E também foi negociado ureia, FOB, Egito, a $1.000 a tonelada, uma alta de 70% em 3 semanas. Uma grande produtora de nitrogenados na Europa anunciou a paralisação da produção de nitrogenados em função da disparada de preço do gás natural. Para quem é colega meu aí, colega agrônomo, agrônoma, nós sabemos aí a lei do mínimo, que uma produtividade ela pode ser comprometida na ausência de um elemento mineral. Por exemplo, o potássio, que nós dependemos muito da importação da Rússia e da Bielorrússia. Portanto, sem esse mineral no solo, por mais que nós tenhamos alguma reserva dos últimos anos que os produtores vieram aplicando, mas com essa disponibilidade a menor, vai forçar que muitos produtores que antes aplicavam doses de 120 pontos de potássio por hectare, aplica aí 80, no máximo 100 pontos por hectare. Isso daí vai ser um limitante para o teto produtivo no Brasil. Consequentemente, sendo bem otimista nesse momento, diante dessa realidade que nós vivemos, se nós considerarmos que o Brasil tenha, que eu não acredito que isso aconteça, um aumento da área de soja agora, na safra 22-23, de 1,5%, Alexandre, 1,5%, e nós tivermos uma produtividade de 3.369 quilos por hectare, nós teríamos, portanto, um teto produtivo para o Brasil na próxima temporada na ordem de 139 milhões de toneladas. Nessa temporada que nós colhemos 122, 125 milhões, nesse intervalo tem oscilado as estimativas, o Brasil tinha um potencial de 150 milhões de toneladas com adubação aplicada. Só que agora, para o ano que vem, eu diria aí 139, 140 seria um teto produtivo para a soja safra 2022-23, em função de todo esse gargalo logístico que nós temos vivido aí, passando o Covid agora com efeito guerra, Alexandre. Um volume que vai ter que remanejar aí, principalmente exportação, consumo interno, enfim, vai ter que dividir isso, certo, Marcos? Certamente, essa disponibilidade de soja, se nós pegarmos agora essa safra 21-22, os nossos números aqui da Greenvest é uma produção de 123,8, nós devemos aí consumir 47 milhões, 0,7 para o processamento interno, 3 milhões e meio de semente, nós vamos ter um teto exportável de 76 milhões de toneladas, para que o Brasil fique aí com 2 milhões de estoque final em dezembro desse ano. Portanto, boa parte dessa demanda internacional vai ter que buscar essa soja norte-americana. Por isso, você tem visto esses relatórios de vendas semanais agora, que tradicionalmente os Estados Unidos não são exportadores de soja nesse momento, mas a China tendo que buscar soja lá, porque a oferta brasileira está curta, igual coisa de porco. Isso mexe com os preços lá também. Sem dúvida alguma. Essa demanda chinesa indo para os Estados Unidos é um ponto importante para o fortalecimento da Bolsa de Chicago. Os futuros se repercutem em alta. Lembrando que os Estados Unidos estão na entre-safra. Então, até a final de agosto, todo o estoque residual da soja colhida em 2021. E agora, logo mais, eles vão, a partir de agora começa o outono, a partir do final de abril, o sul dos Estados Unidos inicia o plantio da temporada 2022. Então,
o mercado hoje vai ficar muito apreensivo e volátil, porque qualquer ameaça climática no hemisfério norte a repercussão de preço é explosiva. O foco da produção se volta para os Estados Unidos agora, então. Qualquer decisão, Certo. qualquer modificação nas expectativas aí do mercado é nitroglicerina pura, Marcos. Total, para você ter uma ideia agora, Alexandre, enquanto nós fazíamos a abertura aqui do nosso bate-papo, eu peguei a cotação do milho dezembro 22 de Chicago a 649 centavos de dólar o bushel e para a soja novembro 22 a 14 dólares e 90. Nesse momento, o produtor norte-americano no meio oeste, na parte de Illinois, Iowa, né, no milho está lucrando 750 dólares por hectare com milho e com a soja 500 dólares. Então essa disparada do milho recentemente favorece a maior rentabilidade para o milho frente à soja para o norte-americano. O que reduz ainda mais a oferta de soja e dá para dizer, Marcos, que isso é um incentivador de alta para os preços? Que todas essas informações que a gente trouxe até agora, isso pode impactar na formação dos preços? Certamente. Por mais que o produtor americano já está com seus insumos comprados lá, a sua decisão da área de plantio, tivemos os dados do fórum, mas nos últimos anos o fórum do USDA errou bastante em relação às áreas. Final de março agora, dia 31, teremos o relatório de intenção de plantio, que é muito importante para esse mercado. Eu acho que o ciclo está armado do ponto de vista de segurança alimentar, já tá feito o estrago com essa guerra e esses preços vão se comportar em fortes altas, na minha opinião. Espero estar errado, mas eu acho que em algum lugar do mundo aí, esse efeito inflacionário para os mais pobres vão sofrer, infelizmente, bastante. Até o momento a gente tem visto o mercado chegar a atingir o valor ali dos 17 dólares e pouquinho, recuar de novo. Não está conseguindo avançar, Marcos. Mas você acha que esse cenário vai ajudar o mercado a avançar além dos 17? Podemos ter números recordes esse ano? Eu acredito que sim. Eu acredito que nós devemos superar aí a marca de 17 dólares e 97, que foi a máxima do intraday da soja em Chicago, em julho de 2012, salvo engano. Então, eu acredito que nós devemos ter aí movimentos para Chicago, porque de agora até final de agosto, os Estados Unidos, a oferta americana é uma soja residual de 2021. Vamos entrar agora no período plantio norte-americano. Historicamente, na segunda quinzena de junho, primeira quinzena de julho, são os movimentos de maior especulação climática nos Estados Unidos e os preços tendem a se comportar em alta. Como eu te falei, qualquer escorregada na produtividade norte-americana faz com que os estoques por lá caem para níveis bem perigosos e sem contar também que ainda o trigo, o pessoal subiu demais o trigo, já antecipando uma possível demanda do trigo do Mar Negro para os Estados Unidos, coisa que ainda não aconteceu, por isso toda essa queda recente do trigo, mas eu acho que para a soja, para o milho, o cenário é bem diferente, principalmente a soja, o pessoal não tem dado a importância, você tem vários países como Indonésia, Malásia, os maiores exportadores de óleo de palma, um produto substituto do óleo de soja, estão limitando também as exportações. Isso tudo aí gera demanda para o complexo soja. E se porventura o Biden resolver com a EPA diminuir a mistura do milho, do etanol na gasolina nos Estados Unidos, é a menor demanda por milho. A verdade de primeiro momento, é uma repercussão negativa sobre o cereal, porém, lembra-se que 1/3 do milho vira DDGS, que é a fonte de proteína vegetal. Sem o DDGS, o farelo é explosivo junto com o óleo de soja, e aí o que faz com que o grão suba. Lembrando que o preço do grão, da soja, ele se deve ao preço do farelo e o óleo. Muito bem. Ô Marcos, para o produtor brasileiro que está nos ouvindo agora, quando eu pego valor de Chicago, mais o prêmio, o chamado flat price, não é isso?
A gente Exatamente, tem aí... já está 18,75 aqui no Brasil. Exatamente, preços inclusive acima da máxima praticada lá em Chicago, que você falou que foi 17,97. O produtor ele não se anima com esses números. Essa questão do custo de produção ainda está pesando para ele. O que está faltando para ele participar do mercado e realmente é hora de esperar para ver o que vai acontecer? Vários produtores estão deixando de comercializar a soja nesse momento, por mais que a soja subiu recentemente, com esse efeito guerra das 3 semanas, o preço dos insumos disparou, subiu muito mais. As relações de troca, soja versus fertilizantes, houve uma piora em torno de 10 sacas por tonelada. Então o produtor está muito reticente em vender essa soja para comprar um fertilizante porque diminuiu o seu poder de compra. Então ele está aguardando isso daí. Agora, para quem tem soja disponível e que precisa fazer dinheiro, ele deveria olhar com carinho, por exemplo, porque o preço no Brasil está tão descolado em relação a Chicago, que você pegar hoje uma soja de R$ 200 a saca, um juros de 2%, armazenagem quebra técnica, é uma soja que tem que se valorizar R$ 2,50 por mês para você compensar manter ela armazenada. E quando você olha, Alexandre, a curva de preço dos futuros em Chicago, o maio a 16,85 e o novembro a 16,90, praticamente $2 uma curva invertida, ela fala para o produtor brasileiro, vende a soja agora, aplica esse dinheiro, economiza a armazenagem, quebra técnica, mas tem que comprar um seguro de alta em Chicago. Eu recomendaria comprar um seguro de alta para setembro ou no julho. Não dá para vender essa soja e ficar descoberto. É uma forma de participar de possíveis altas lá no futuro, principalmente diante de todos esses argumentos que você trouxe aí para a gente. Não é ficar Você cria um estoque virtual em Chicago e aproveita esses prêmios da soja no Brasil, que estão muito acima da média histórica, Alexandre. Dá para aproveitar dos dois jeitos, então, Marcos. Vendendo, fazendo dinheiro, botando dinheiro no bolso e comprando. Nesse caso, ele compra o quê? Put ou call? Call. Opção de compra. Porque como ele vendeu a soja física, o risco de mercado dele é Chicago continuar a subir e ele deixar de ganhar. Então ele compra uma call, opção de compra. Ele participa de uma eventual alta lá na frente. Exatamente. E se o mercado cair, ufa, ele vendeu toda a soja agora dele aqui, aplicou o dinheiro e ganhou todos esses juros. E perdeu só o prêmio na hora da compra ali. Exatamente. Muito bem. E ganhou todos esses juros daqui até setembro, outubro, novembro. Boa, Marcos. Bela dica. Muito bem. Tá aí. Você ouviu, Marcos Araújo. Estratégia importante e interessante para você fazer. Dá para participar ganhando dos dois jeitos aí. Seja aproveitando os ótimos preços que estão sendo praticados no momento, seja garantindo uma participação de venda em forma de papel. Obviamente você vai estar desfazendo já do seu estoque físico, mas no papel você garante aí uma diferenciação de preço lá na frente, numa eventual alta da soja, o que é muito provável. Você viu aí a relação de coisas, a relação de argumentos que o Marcos trouxe, que nos fazem entender e nos fazem pensar da possibilidade da soja continuar subindo até lá. Então, são dicas e estratégias importantes para você participar aí da melhor forma e, obviamente, se proteger. Certo, Marcos? Exatamente, Alexandre. Muito bom. Meu caro, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Grande abraço. Abraço. Tá aí Marcos Araújo, Agrinvest, aqui com a gente de Notícias Agrícolas. Muitos argumentos que nos fazem imaginar aí uma soja com preços recordes ao longo de 2022. No entanto, algumas coisas precisam se concretizar ainda. Então, a estratégia traçada pelo Marcos participa do momento, vende a sua soja, aproveita os preços que em termos de Chicago, mais prêmios, são bastante remuneradores. A gente está falando de uma soja a $18,75 por bushel, quando a gente considera Chicago mais prêmio. Mas não deixe de participar aí do mercado futuro através da compra de uma call. Você
garante que você vai ter, pelo menos virtualmente, esse produto e participar do mercado no caso de uma eventual alta lá na frente, diante dos cenários trazidos aqui pelo Marcos Araújo. Muito importante, então, você entender essa possibilidade de estratégia para que você não perca dinheiro. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. E antes de encerrar, deixa eu passar os números de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago, já estava me esquecendo. Soja, março, 17 dólares por bushel, 13,5 pontos de alta. Maio, 16 dólares e 86 centes por bushel, 14,5 de elevação. Julho, 16 dólares e 59 centes por bushel, 16,25 de alta. Agosto, 16 dólares e 12 centes por bushel, 21,5 pontos de elevação. Vamos aos números do milho também subindo, março 7 dólares e 57 centes por bushel, quase 23 de alta, mesma alta para maio, que fechou a 7,55. Julho, 7 dólares e 26 centes por bushel, 17 pontos mais 75. Setembro, 6 dólares e 77 centes por bushel, alta de 15,5 pontos. Para finalizar, o trigo, que teve um dia aí de realização também, de queda nos preços, maio, 10 dólares e 87 centes por bushel. O trigo estava bem esticado, chegamos a ver aí o vencimento maio trabalhando acima dos 13 dólares por bushel, 114,5 pontos de queda. O julho, 10 dólares e 45 centes por bushel, perdendo 65 pontos. Setembro, 10 dólares e 9 centes por bushel, 18 pontos de baixa. E o dezembro, 9 dólares e 77 centes por bushel. Dezembro teve uma reaçãozinha aí, 7 pontos e 25 de elevação. São os números do mercado, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.